Fala galera do YouTube, tranquilo? Mais um conteúdo de Power BI para vocês e na aula de hoje eu vou falar sobre gráficos. Mas essa não é uma aula comum sobre gráficos, eu vou te apresentar aqui diferentes tipos de gráficos e diferentes situações onde a gente pode usar cada um desses gráficos. Então se você já teve dúvidas em usar um gráfico de linha, um gráfico de pizza, qual seria a análise mais recomendada em cada situação, vai ser exatamente isso que eu vou te mostrar nessa aula por meio de 3 exemplos de análises práticas. Então eu vou te mostrar aqui uma análise de variação no tempo, uma de parte no todo e uma de funil de vendas, análises comuns aí e quais são os gráficos mais adequados para cada situação. E aí lembrando, se você quiser receber acesso a esse arquivo que eu estou usando na aula, tudo que você precisa fazer é descer aqui na descrição desse vídeo, baixar o arquivo para você poder praticar, lembrando que mais importante do que assistir o vídeo é vocês baixarem o arquivo e praticar junto comigo. Tudo bem? E aí, lembrando também, deixa já o like aí embaixo, isso ajuda demais a gente a continuar fazendo cada vez mais conteúdo para vocês. E se você gosta dos nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal, lembra também de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, que eu tenho certeza que você não quer perder nada aí de conteúdo de Excel, VBA e Power BI, que a gente faz todos os dias para vocês. Tudo bem, galera? Então, bora para a aula. Bom, galera, então a ideia dessa aula é mostrar para vocês, por meio de 3 análises comuns aqui no Power BI, quais são os gráficos mais recomendados em cada situação. E aí, antes de mais nada, vale dizer que esses gráficos mais recomendados que eu vou apresentar para vocês, eles não são tirados da minha cabeça. Eles vêm de referências da Microsoft. Então, a própria Microsoft tem algumas recomendações de gráficos mais adequados para cada análise específica. Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês, primeiro, uma análise de variação no tempo, tá? Ou seja, eu quero ver como é que determinado valor ele se comporta ao longo do tempo. Eu vou mostrar também uma análise comum, de acontecer também, que é uma análise de parte no todo e uma análise de fluxo. Então, nessas análises eu vou te mostrar qual é o gráfico mais recomendado em cada situação e esses gráficos recomendados, eles vêm de referências da Microsoft, não é nada inventado. Tudo bem? E aí, já fazendo também um alinhamento de expectativas, o meu foco aqui não é na análise DAX. Eu já vou partir de tabelas prontas, tabelas simples, mas com os dados que a gente precisa para poder criar os gráficos, e o nosso foco vai ver qual que é o gráfico mais interessante para cada situação. Tudo bem? Então, análises mais avançadas aí de comparativos, de fórmulas de inteligência do tempo, a gente tem no nosso canal. O propósito desse vídeo, na verdade, é te mostrar gráficos e análises específicas aí e como utilizar esses gráficos em cada uma delas. Tudo bem? Então, vamos começar aqui nessa primeira aba, com a análise mais comum, que é a análise de variação no tempo. Como eu falei, eu quero avaliar como um determinado valor ele cresce no tempo. Então aqui o que eu tenho? Do lado esquerdo eu tenho uma tabela com informações de data da venda e quantidade vendida para um determinado ano. Então eu tenho para todos os meses qual foi a quantidade vendida em cada um dos anos. Eu quero ver como é que isso se comporta no tempo. Então, a primeira coisa que a gente pensa na hora de criar um gráfico, e o mais comum, é criar um gráfico de colunas, um gráfico de colunas para mostrar essas informações. Inclusive, se eu tivesse no Excel e pedisse para ele gerar um gráfico automático para mim, ele geraria um gráfico de colunas. Em geral, a gente acaba se restringindo ao gráfico de colunas na maior parte das análises que a gente faz. E a gente esquece que existem outros gráficos que podem ser interessantes também. Então, eu vou começar criando exatamente esse gráfico de colunas, que seria a primeira coisa que viria na nossa mente. Então, para criar um gráfico aqui no Power BI, eu vou vir aqui desse lado direito, na parte de visualizações, e vou escolher o gráfico que eu quero. No caso, eu quero esse gráfico aqui de colunas, tá? Esse segundo gráfico aqui. Eu vou clicar nele, e aí ele já apareceu aqui para mim. Eu vou só arrastar ele ali para cima, e vou colocar as informações nele para a gente poder criar esse nosso primeiro gráfico de colunas, tá bom? Então, basicamente, o que eu preciso colocar nesse gráfico para poder visualizar essas informações dessa minha tabela aqui de quantidade vendida no tempo? Eu vou procurar primeiro a tabela onde tem essas informações, no caso, é essa aqui, essa número 1, eu vou abrir ela aqui para a gente poder dar uma olhada, e ali, basicamente, a gente tem colunas de data venda, índice e quantidade de vendas, basicamente, as informações que a gente tem aqui nessa tabela. Tá? Não tem nada de diferente ali. Então, eu vou, no eixo, colocar as informações de data da venda. Então, vou clicar aqui em data da venda e vou arrastar para o eixo. E vou colocar também a quantidade de vendas ali em valores. Então, cliquei em quantidade de vendas e arrastei para valores. E aí já criei ali o meu gráfico.
Então a gente já consegue visualizar, né? Beleza, é um gráfico de colunas comum, não tem nada demais. E ali ele está mostrando para a gente exatamente aquela evolução ali da quantidade vendida para cada um dos meses. O que eu poderia fazer para melhorar a visualização desse gráfico? Eu poderia colocar aqui, ó, em cima de cada uma dessas colunas, o que a gente chama de rótulo de dados, né? Que é o númerozinho ali referente às vendas de cada coluna. Então vou vir aqui no pincel. O meu foco aqui também não é fazer formatação avançada de gráficos, tá? Se vocês tiverem interesse de uma aula só de formatação de gráfico, onde a gente explora todas as opções aqui, deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas a aula de hoje é só para te mostrar os diferentes tipos de gráfico e qual é o mais adequado em cada situação. Eu só vou colocar um rótulo de dados aqui para o gráfico também não ficar tão puro ali, né? Então vou vir aqui, ó, nesse pincelzinho e vou marcar rótulo de dados. Beleza, então esse é o nosso gráfico de colunas, esse é o primeiro tipo de gráfico que a gente faria. Mas será que esse gráfico de colunas, para uma análise de variação no tempo, ele é o mais adequado? Bom, não é, tá, galera? Segundo referências da Microsoft, o gráfico de colunas ele não é o gráfico mais adequado para uma análise de variação no tempo. Por que não? Quando a gente pensa em uma análise de variação no tempo, a gente espera uma certa continuidade das informações, certo? Porque as datas, elas de certa forma são contínuas, né? Dia após dia em uma determinada análise. Então, a gente não espera exatamente que entre janeiro, aqui ó, janeiro e fevereiro, a gente não tenha exatamente um pulo, né, um intervalo ali entre um mês e outro. A gente tem as vendas acontecendo de maneira contínua. No dia 1º de janeiro, depois no dia 2 de janeiro, até chegar no dia 31 de janeiro, e aí vai para o dia 1º. Tudo bem que aqui a gente está vendo um total, né, um total ali para o mês. Mas espera-se uma certa continuidade. E quando a gente cria um gráfico de colunas, a gente perde essa continuidade. É como se eu quebrasse aqui de janeiro, eu tenho um buraco e depois eu venho para fevereiro. Ah, significa então que esse gráfico está errado? Não, não significa que o gráfico está errado, ele está mostrando exatamente o que a gente precisa visualizar. Mas pensando no tipo de gráfico mais recomendado, o gráfico de colunas não seria o mais interessante. No caso, mais interessante do que um gráfico de colunas e que dá para a gente exatamente essa sensação de continuidade é o gráfico de linhas. Então, um gráfico de linhas para uma análise de variação no tempo, ele é mais adequado. Então, vamos fazer aqui um gráfico de linhas agora. Para eu criar esse gráfico de linhas, eu vou desmarcar esse meu gráfico de colunas, tá? Cliquei aqui fora, só para ele não substituir esse que eu acabei de criar. Então, ó, cliquei fora do gráfico de colunas e vou escolher agora o gráfico de linhas, que é esse daqui. Então, cliquei nele, vou arrastar ele aqui para cima e vou aumentar um pouquinho aqui. Também vou reduzir um pouco esse de colunas aqui que eu acabei de fazer. Então, tá lá. Nesse gráfico aqui de baixo, eu vou fazer um gráfico de linhas, tá? Para a gente mostrar essa variação no tempo. Para criar o gráfico de linhas, não tem mistério. Eu vou precisar basicamente informar o que eu quero ver no eixo e o que eu quero ver em valores. Então, no eixo, eu quero ver a mesma informação de data. Então, vou arrastar a coluna de data aqui para o eixo. Tudo bem? E depois eu vou pegar quantidade de vendas, eu vou clicar e vou arrastar ali para valores. E aí, repara que com um gráfico de linhas, eu tenho uma continuidade maior. E aí eu acho que é até natural, né? Quando você vê um gráfico em qualquer lugar, seja num relatório específico da sua empresa, ou em um site específico, ou então em um jornal, quando a gente vê um gráfico de linhas, a gente, sem querer, faz uma associação com uma análise no tempo. Porque é isso. Uma análise no tempo, a gente espera uma certa continuidade. E o gráfico de linhas dá exatamente isso para a gente. E se eu quiser aqui, ó, posso também colocar um rótulo de dados para visualizar ali os valores para aquele meu gráfico de linha. Tudo bem? Então, pensando numa análise no tempo, um gráfico de linhas é mais adequado do que um gráfico de colunas. O que não significa que o gráfico de colunas está errado, tá bom, galera? Aqui o que eu estou passando para vocês são recomendações. Tudo bem? Então não é para vocês simplesmente saírem por aí falando a galera da hashtag falou que gráfico de coluna em análise de tempo está errado. Não é isso, tá? Mas, de acordo com referências, tá? E especialmente na Microsoft, um gráfico de linha é mais interessante. Além do gráfico de linha, tem um outro gráfico que também é bem interessante, tá? Que também dá para a gente essa sensação de continuidade e que poucas pessoas utilizam e até conhecem, tá? Que é o gráfico de área. Então, olha só, outro gráfico bem interessante para a gente usar aqui em análise no tempo. Eu vou clicar aqui fora do gráfico para poder desmarcar e vou escolher aqui o gráfico de área, que é esse daqui, ó, gráfico de área. Tudo bem? Então, cliquei ali. Eu vou arrastar ele aqui um pouquinho para baixo.
só para a gente ter esses 3 gráficos ali, ó. Deixa eu só diminuir um pouquinho isso aqui. Esse aqui eu vou subir um pouco. E esse daqui, só para a gente poder ter um espaço ali para os 3. Gráfico de área, mesma coisa. Eixo, vou colocar a data da venda. Show. E quantidade de vendas em valores. E aí, repara que o gráfico de área, ele é semelhante ao gráfico de linha, só que ele preenche a parte de baixo da linha. Ele dá até um efeito mais interessante ali, o gráfico não fica tão vazio, vamos colocar assim, né? Então, o gráfico de linhas, ele é um pouco mais simples, tá? Atende a nossa necessidade de análise no tempo, mas um gráfico de área pode ser interessante também, tá? Então, se você não usa esse tipo de gráfico, vou colocar aqui um rótulo de dados. Se você não usa esse tipo de gráfico de área, é bem legal, é bem interessante, tá, pessoal? Então, quando vocês forem fazer uma análise no tempo, né, de variação no tempo, ou de acumulado no tempo, ou de comparação entre mês contra mês, enfim, um gráfico de linhas, que é esse daqui, ó, ou um gráfico de áreas, podem ser opções interessantes aí para análise de vocês. Tudo bem? Especialmente esse gráfico de área também. O que eu poderia fazer aqui para dar uma melhorada? Só porque eu também não consigo não mexer aqui nessas opções do formato do gráfico. Já que eu botei o rótulo de dados, eu posso chegar aqui e tirar esse eixo Y, tá? Se eu quisesse mudar cores dos dados aqui também, tirar esse azul, colocar uma outra cor ali qualquer, botar esse laranja. Tá lá, posso fazer outras configurações aqui. Tudo bem, galera? Então, para uma mesma análise, repara que eu posso usar diferentes tipos de gráfico. Mas pensando numa análise no tempo, o gráfico de linhas e o gráfico de áreas são os gráficos mais interessantes. Tudo bem, galera? Então, análise bem comum aí do Power BI e no Excel também, isso aqui funciona para Excel, então se você não utiliza o Power BI ainda, mas você faz seus relatórios no Excel, essas dicas também servem para o Excel, tá bom? Então tá lá, primeira análise de variação no tempo. Vamos agora para a segunda, que é de parte no todo. Então vou clicar aqui em parte no todo e a gente vai ver ali mais uma análise bem comum da gente fazer, tanto no Power BI quanto no Excel. O que significa esse parte no todo? Eu tenho uma determinada quantidade de informações ali, né? E eu quero ver quanto que cada uma delas representa num todo. Então, olha só, eu tenho uma situação aqui onde eu tenho uma tabela de gastos, tá? Gastos ali em um determinado mês. Então, tem um gasto de alimentação, gasto de educação, gasto de lazer, moradia, pessoais, saúde, transporte e o total. E o que eu quero fazer aqui é montar um gráfico que vai representar para mim cada um desses gastos em relação a um total, certo? Então, eu acho que de cara, nesse tipo de análise aqui, você vai concordar que é uma outra análise bem comum também. Essa análise de parte no todo, a primeira visualização, o primeiro gráfico que vem na nossa cabeça é o gráfico de pizza, né? Ele mostrar ali pra gente, em diferentes fatias, cada um daqueles valores de gastos. Então, é isso que eu vou começar fazendo. Eu vou criar um gráfico de pizza, aqui, ó, que no caso é esse gráfico de pizza, para a gente ver ali em diferentes fatias, cada um daqueles gastos que a gente teve no mês. Tabelinha simples, não tem mistério. Eu vou botar ali em legenda. Agora estou na tabela 2, eu vou fechar essa aqui e vou abrir a 2. Então, vou colocar o gasto ali em legenda e vou colocar o total em valores. Legal, então já criei meu gráfico ali de pizza. Bom, esse é o primeiro gráfico que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em parte no todo. Mas será que esse gráfico é o gráfico mais interessante para a gente trabalhar com esse tipo de análise de parte no todo? Assim, é um gráfico legal, tá? É um gráfico bem comum, que é o que a maioria utiliza, mas existem outras maneiras aqui, outras possibilidades de a gente usar gráficos que representam parte no todo de uma maneira mais interessante. Qual que é o problema do gráfico de pizza quando a gente trabalha nesse tipo de situação? O primeiro aqui é, quando a gente tem muitas categorias, né, muitos gastos, a gente fica com muitas fatias, tá? E não fica um negócio tão fácil de visualizar. Então, eu tenho ali 3, 6, 7 gastos diferentes, eu vou ter aqui 7 fatias diferentes. Então, quanto mais fatias eu tenho na pizza, mais difícil é a visualização. Além disso, tem alguns gastos ali que eles estão com um valor bem próximo. Então, se eu olhar, por exemplo, aqui, ó, alimentação, pessoais e saúde, eles estão com gastos bem semelhantes, então as fatias estão bem próximas. Então, pensando que a ideia de um gráfico é a gente bater o olho e conseguir de cara entender
qual que é a informação que está sendo passada ali no caso, né, quais são os maiores gastos, os menores gastos, eu não tenho muito isso com um gráfico de pizza, tá? Especialmente quando as fatias têm valores parecidos. Eu vejo ali que, beleza, moradia é o maior de todos, mas esses três aqui eu tenho uma certa dificuldade ali de olhar, de bater o olho e saber qual é maior do que quem, tá bom? Então, um gráfico de pizza, ele costuma ser mais recomendado e adequado para até 4 categorias, tá? Então, se eu tivesse 4 gastos aqui, ó, um gráfico de pizza seria legal. A partir de 5 fatias, o gráfico já pode começar a ficar um pouco mais confuso, tá bom? Então, é só vocês tomarem esse cuidado. Não significa que esse gráfico aqui, ele não funciona para a gente, funciona. Mas eu vou mostrar para vocês outras possibilidades aqui também para a gente representar essa parte no todo. Então, além do gráfico de pizza, um outro gráfico que é bem legal e que poucas pessoas usam e conhecem é o gráfico de rosca. Então, eu vou clicar aqui fora para a gente poder criar um novo gráfico e dessa vez eu vou usar o gráfico de rosca. Ele é um gráfico bem semelhante ao gráfico de pizza, tá? Só que ele tem um formato de rosca, tudo bem? Mas, dependendo da situação, ele pode ser um gráfico interessante de se usar também e que poucas pessoas utilizam. Então, vou colocar ali na legenda os meus gastos e em valores eu vou colocar o meu total. Então, repara que eu tive uma outra visualização ali, tá? Ele é semelhante ao gráfico de pizza, eu também tenho aquela dificuldade lá de conseguir ver qual que é a fatia maior, né? Qual que é o gasto maior, mas ele também dá um outro efeito que pode ser legal, pode ser interessante, porque ele tem esse furo aqui no meio, né? Então ele não preenche totalmente ali a pizza. Ele pode dar um efeito legal também, dependendo aí da sua análise. Então, um gráfico de pizza, um gráfico de rosca, podem ser duas opções aí interessantes para você, tá bom? Mas lembrando, a partir de 4, 5 fatias, pode ser que fique ruim a visualização ali no gráfico de pizza e no gráfico de rosca, tá bom? Mas são duas possibilidades para a gente trabalhar com esse tipo de análise de parte no todo. E aí tem um terceiro gráfico, que esse pouquíssimas pessoas conhecem, mas é muito legal também esse gráfico, que é o gráfico de árvore. Então olha só que interessante, o gráfico de árvore ele é semelhante ao gráfico de pizza, só que algumas pessoas brincam que o gráfico de árvore ele é como se fosse um gráfico de pizza quadrada, porque ele tem um formato quadrado. E aí olha só, eu vou criar agora esse gráfico aqui, ó, embaixo. Esse gráfico de árvore é essa opção aqui, ó, que ele chama de Tree Map. Então cliquei ali em Tree Map. Eu vou arrastar ele aqui para baixo, beleza? Vou aumentar um pouquinho e vou colocar ali as mesmas informações. Ali no grupo eu vou colocar gasto e no total, no valor eu vou colocar total. E olha só, qual é a diferença dele? O gráfico de árvore, ele mostra ali, na verdade, quadrados, né, ou retângulos para representar cada um daqueles gastos. Eu só vou colocar um rótulo de dados aqui para poder melhorar a visualização ali, para a gente ver o valor certinho. Então, eu vou botar aqui, ó, rótulo de dados. Beleza, e as outras configurações ali eu deixo para vocês poderem brincar aqui, tá bom? Então, tá lá, ó, moradia, pessoais, saúde, alimentação, lazer, transporte e por aí vai. Então, esse gráfico de árvore, ele também é bem legal, por quê? Porque ele permite que a gente consiga ocupar uma parte maior do gráfico e aí a visualização fica bem melhor, né? Porque o gráfico de pizza, por exemplo, e o gráfico de rosca, por serem redondos, né, eles não aproveitam totalmente a área do gráfico. Já um gráfico de árvore, ele aproveita 100% da área, tá? E aí a gente consegue até melhorar ali a visualização dos valores, né? Ver quem é maior e ver quem é menor. Tudo bem que aqui o pessoais, saúde e lazer, eles ainda estão semelhantes. Mas o que eu poderia fazer aqui até para melhorar o visual ali do rótulo de dados, né? Que aqui está 1000, 1000 e 1000. Eu poderia fazer o seguinte, eu venho aqui em rótulo de dados, tá? E aqui em exibir unidades, eu vou falar para ele colocar nenhum, tá? Então, ó, exibir unidades, nenhum, e ele já coloca ali para mim, ó, o valor dentro da fatia quadrada, ele faz um aproveitamento do espaço e eu já consigo ver, ó, pessoais 1050, saúde 1000, lazer 900. Poderia fazer a mesma coisa aqui? Poderia, né? Você vai falar assim, ele não fez no outro, aí é mole falar que o de pizza não é legal. Vamos fazer, ó, rótulo de dados, exibir unidades, nenhum, tá? Legal, consegui ver ali, né? Mas ele não faz, como eu falei, um aproveitamento bom ali do gráfico. Ele ocupa ali aquela parte de fora, tem essa legenda também, que não fica tão legal. Aqui, no caso, um gráfico de árvore fica bem interessante. Tá bom, galera? Então, utilizem um gráfico de árvore também, que é um gráfico que faz um aproveitamento maior do espaço e também dá um efeito ali diferente nos seus relatórios, porque poucas pessoas utilizam.
Um último gráfico que também funciona para esse tipo de análise é um gráfico de barras, tá? Olha só, eu vou criar aqui um gráfico de barras, que é essa opção aqui, gráfico de barras empilhadas. Vou jogar ele aqui, ó. E aí eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou colocar aqui no eixo o gasto e vou colocar ali em total em valores eu vou colocar o total. E aí, repara que eu usei agora um gráfico que não tem nada a ver, né? Esses aqui até seguiram uma linha ali de raciocínio, um gráfico de rosca, um gráfico de pizza, depois um gráfico de rosca e depois um gráfico de trimap, né? de árvore. Eles seguem ali uma certa linha. E depois eu fechei com um gráfico de barras, o que tem a ver, né? Totalmente diferente. Mas ele também funciona. Por quê? Porque o objetivo aqui, no caso, poderia ser a gente querer ver quais são os maiores valores e quais são os menores valores. Então, talvez eu não me interessasse tanto em ver quanto é que vale a parte daquele gasto no todo. Aqui, num gráfico de barras, eu consigo ver, ó, a maior barra ela é referente à moradia, depois eu consigo ver facilmente que em seguida vem a alimentação, depois pessoais, depois saúde e por aí vai. Também posso colocar aqui um rótulo de dados, ó, rótulo de dados, e aí eu consigo visualizar ali também cada um dos gastos, os respectivos valores. Tudo bem, galera? Então, 4 tipos de gráficos para uma mesma análise. Aqui, ó, dei de bandeja para vocês várias opções aí que vocês podem utilizar na prática. De acordo com recomendações da Microsoft, quais são os mais adequados aqui? O gráfico de árvore, porque ele faz aquele aproveitamento maior da área, né? E esse gráfico de barras, ele funciona bem também, tá bom? E para categoria, para uma quantidade menor de fatias, o gráfico de pizza e o gráfico de rosca funcionam também. Tudo bem, galera? E agora, para a gente fechar, vamos para análise de fluxo, tá? Esse aqui vai ser bem rapidinho, mas esse é bem legal também, com um tipo de gráfico que poucas pessoas utilizam. Então, vamos lá. Essa análise de fluxo, para essa análise de fluxo, eu tenho aqui um exemplo que é o seguinte. A gente tem uma tabela ali com as seguintes informações, tá? Imagina que a gente tem uma empresa e a gente presta algum tipo de serviço, né? Faz projetos para clientes. Então, aqui nessa tabela eu tenho informações de solicitações de projetos que chegaram para a empresa, contatos realizados, retorno de clientes, propostas enviadas, contratos negociados e contratos fechados. Então, pensa que eu tenho nessa tabela informações de um funil, né? Lá no topo eu tenho 132 solicitações de projetos que foram feitos para a gente, para uma empresa qualquer, e aos poucos essas 132 pessoas foram passando por um funil, né? Então, dessas 132 pessoas, somente conseguimos realizar contatos com 107, tá? Podem ter alguns motivos ali, por exemplo, demorou muito para entrar em contato, ou então o cliente não era tão promissor, então ele já filtrou ali, de 132 foi para 107. Aí depois a gente foi para retornos de cliente. Retornos de cliente, dos 107 contatos realizados, somente 85 entraram em contato de volta. E aí desses 85 que entraram em contato de volta, a gente enviou propostas para 78. Depois desses 78, a gente conseguiu negociar 43 contratos, tá? A gente fez o contrato de fato para enviar para o cliente e desses 35 foram fechados. Tá? Então, ele dá exatamente esse efeito de funil. Então, qual seria um gráfico interessante para a gente usar aqui nesse tipo de situação? Gráfico de colunas? Vamos testar. Eu vou criar aqui agora um gráfico de colunas. Tá? Gráfico de colunas. Dessa vez eu vou usar a minha tabela aqui de fluxo, que é essa 3 aqui. Ó. Eu vou colocar quantidade no eixo e status no eixo e quantidade em valores. Botei a barra, né? Poderia ser de coluna também. Mas independente de qualquer um, nenhum deles funciona, tá? Porque não fica legal. Não faz muito sentido esse tipo de gráfico aqui para a nossa situação. Eu tive lá solicitações do projeto, depois veio contatos realizados. Esse gráfico aqui não representa nada da informação que eu de fato quero apresentar, que é um funil, né? De um total eu quero ver de quantos solicitações de projetos, por exemplo, quantos contratos foram fechados. Então, para esse tipo de análise, vou dar um delete aqui, para esse tipo de análise existe um gráfico muito mais interessante, que é o gráfico de funil. Esse gráfico de funil está aqui, ó, gráfico de funil. E olha só que legal, esse gráfico dá para a gente. Ele vai me pedir ali a informação, no caso, primeiro ali o grupo, que é o status, e a quantidade, que eu vou colocar em valores. Legal, então ele já montou para a gente exatamente aquele funil. E aí, se você reparar aqui, ó, ele mostrou para a gente ali, lá no topo, as solicitações de projetos, referentes lá
aos projetos que o pessoal solicitou para a gente. Então, ó, 132 projetos. E ele foi passando pelo funil até chegar lá, ó, em 35 contratos fechados. E aqui embaixo ele mostra para a gente um percentual de 26%. O que significa isso? Que dos 132 projetos tiveram 26,5% de contratos fechados. Tá? Então, por meio de um gráfico, a gente consegue fazer uma análise bem rápida, né? Então, vi ali que mais ou menos 1/4 dos projetos que são solicitados, eles fecham de fato. A gente pode pensar aí que talvez não seja uma eficiência tão legal, uma conversão tão legal, quando é até 25%, né? 26% é uma conversão legal. Só que uma outra coisa legal desse gráfico de funil é o seguinte, quando a gente passa o mouse em cima de cada uma dessas barrinhas, ele mostra ali aquele balãozinho, né? Então, ele começou ali com o status, solicitação de projeto, 132 projetos solicitados e o percentual do primeiro 100%. Vamos tentar entender o que significa esse percentual do primeiro. Eu vou passar o mouse aqui agora nessa segunda barrinha. E aí agora o que ele está mostrando ali? Contatos realizados, que é o segundo status, ele está dizendo que foram 107 e que o percentual em relação ao primeiro, ou seja, ao status exatamente anterior, foi de 81%. Então, o que significa isso? Das solicitações de projeto, 81% viraram contatos realizados. Tá bom? É isso que significa esse percentual do primeiro. E o percentual do anterior, para o segundo caso, é exatamente o mesmo resultado. E aí, quando eu começo a chegar a partir do da terceira barrinha, ele mostra ali que das solicitações de projeto, 64% eu tive retorno de cliente. Tá? E dos contatos realizados, eu tive 79% de retorno de cliente. Então, eu consigo, por meio do gráfico de funil, fazer essa análise bem legal aí. E aí, quando eu chego lá no final, né, em contratos realizados, eu percebo que, se eu for fazer uma análise daqueles contratos fechados em relação às minhas solicitações de projeto, eu tive 26%, né, de conversão. Mas se eu olhar de 43 contratos negociados, se eu verificar ali, eu tenho que, na verdade, 81% eu tive de conversão. Ou seja, quando eu cheguei na etapa de contratos negociados, eu consegui converter 81% de pessoas. Então, é como se o meu esforço ali maior fosse tentar chegar o máximo de clientes em contratos negociados, porque eu sei que quando eu chego naquela etapa, eu tenho uma chance de 80% de conversão. Tudo bem, galera? E aí, por meio de um gráfico bem simples, a gente consegue fazer essas análises aí bem legais, bem interessantes aí no Power BI, que poucas pessoas conhecem também, que é esse gráfico de funil. Legal? Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente trouxe aí um tema de vídeo bem diferente, né? A gente mostrou aqui vários gráficos diferentes e 3 análises muito comuns aí no Power BI. E quais são os gráficos mais recomendados. Espero que vocês tenham gostado. É claro que essas 3 análises de variação no tempo, parte no todo e funil, elas não esgotam as possibilidades de análises no Power BI. A gente tem análise de categoria também, de ranking, de comparativos. Se vocês quiserem, né, se vocês gostaram desse vídeo e quiserem mais vídeos nesse estilo, deixa aqui nos comentários também, que a gente vai olhar direitinho e talvez fazer uma parte 2 aí com mais análises diferentes para vocês. Então, de verdade, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem. Lembrando mais uma vez que nada do que eu falei aqui é verdade absoluta, tá? Tudo que eu falei em termos de gráficos recomendados é sempre baseado em referências da Microsoft ou referências de profissionais da área, não é nada inventado na nossa cabeça. E aí a ideia aqui é basicamente de passar recomendações. E aí com isso a gente viu aí gráfico de linha, gráfico de área, gráfico de pizza, gráfico de rosca, gráfico de árvore, gráfico de funil, vários tipos de gráficos diferentes, mas pensando aí em análises práticas e de dia a dia que vocês podem encontrar. Beleza, galera? Então, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Lembra também de deixar o like aí se vocês gostaram do vídeo. Lembra de se inscrever no canal também se vocês não se inscreveram. E é isso, a gente se vê na próxima aula.